Olha, existem jogos de futebol que, sabe, pelo placar, eles parecem contar uma história bem simples. E existem jogos como esse do Atlético de Madrid contra o Clube Brugge, um empate em 3-3, fora de casa nos playoffs da Champions League, depois de estar vencendo por 2-0 e depois por 3-2. É uma partida que deixa muito mais perguntas do que respostas, né? Pois é, e é exatamente aí que está o centro da nossa discussão hoje. Diante de um resultado tão caótico, o que realmente importa? A gente deve se apegar às performances individuais brilhantes, como a do Julian Álvares e do recém-chegado Ademola Lookman, e ver isso como um sinal de força, sabe? Um bom presságio para o futuro? Ou, na verdade, esse resultado é o sintoma de uma doença muito mais grave, um alarme ensurdecedor que expõe uma fragilidade coletiva que deveria sinceramente aterrorizar qualquer torcedor? A minha posição é clara. A decepção com o placar, embora seja real, ela é ofuscada pela confirmação de que o time tem peças decisivas em grande fase. Essas atuações, para mim, são o verdadeiro capital que o Atlético leva para a sequência da temporada. E a minha leitura é o oposto. Eu vou argumentar que celebrar esses lampejos individuais no meio de um desmoronamento tático e mental é uma ilusão perigosa. O que a gente viu não foi um tropeço, foi a exposição de uma crise de identidade que ameaça e muito as ambições do clube. Para mim, a análise fria do resultado ignora o fator humano, ignora o contexto. O que a gente tira de valor mesmo desta partida não é o ponto conquistado, mas é a reafirmação do poder de fogo do elenco. E isso está personificado em duas figuras. Vamos começar pelo Julian Álvares. Ele não só converteu o pênalti que abriu o placar com uma frieza absurda, logo aos 8 minutos, como ele foi a peça central na jogada do segundo gol. A gente está falando de um jogador que vinha de uma partida bem apagada, que tem a renovação de contrato dele em pauta e que joga com aquela motivação extra de um campeão do mundo, né? A resposta dele, no momento de pressão, não é só um gol, é uma declaração de comprometimento, de resiliência. E junto com ele, tem a ascensão do Ademola Lookman. Ele não é mais uma promessa, é uma realidade imediata. Em 5 jogos, a produção dele é impressionante. 3 gols, 2 assistências. Ele é, como a própria fonte descreve, uma peça bastante diferenciada. Ele adiciona uma verticalidade, uma capacidade de desequilíbrio no 1 contra 1 que o time simplesmente não tinha. Esses são ativos concretos. São as verdadeiras boas notícias que podem definir o sucesso ou o fracasso na Champions. Olha, eu vejo a situação por uma ótica bem diferente. O que você descreve como boas notícias, para mim, é uma cortina de fumaça para um incêndio. O resultado não é um acidente, é o sintoma gritante de uma falha sistêmica. Focar em performances individuais depois de um fracasso coletivo dessa magnitude é uma distração perigosa. Vamos ser francos. Um time com a história e a identidade do Atlético de Madrid do Simeone não pode, em nenhuma hipótese, abrir 2-0 fora de casa e permitir o empate. Pior, sofrer 2 gols em menos de 10 minutos no começo do segundo tempo. Isso não é azar, é um apagão. E mesmo quando a sorte sorri com um gol contra que devolve a vantagem, o time consegue ceder o empate de novo no finalzinho. Isso não é um evento isolado, é um padrão de instabilidade. A celebração de um gol de pênalti, de uma boa jogada, se torna irrelevante quando a estrutura que deveria sustentar o time, aquela lendária solidez defensiva do cholismo, se desfaz como se fosse papel molhado, sabe? O problema não é o que os atacantes fizeram. O problema é o que a equipe como um todo deixou de fazer. Entendo sua preocupação com o coletivo, mas acho que você subestima o peso do individual no futebol de hoje. A performance do Julian Álvares, por exemplo, é um microcosmo de resiliência. Ele vinha de uma atuação muito criticada na derrota para o Raio Vallecano. Em Bruges, como ele já tinha feito contra o Barcelona, ele chamou a responsabilidade. Num momento de dúvida coletiva, a certeza individual dele fez a diferença. Essa capacidade de resposta de um jogador que sabe que está sob os holofortes é exatamente o que separa os bons jogadores dos craques que ganham campeonatos. Não é só tática, é mentalidade. Ter um campeão do mundo mostrando esse tipo de caráter, isso contagia o elenco. Contagia?
Os fatos do jogo contradizem essa ideia. Um gol de pênalti e uma participação num lance de escanteio são contribuições, sem dúvida. Mas onde que estava essa liderança contagiante quando o time sofreu o 2-1 e logo depois o 2-2, num intervalo de poucos minutos? Onde estava a resiliência coletiva depois de retomar a vantagem e ter que segurar o resultado nos minutos finais? A minha preocupação é que essa narrativa da recuperação do Álvares, na verdade, ela mascara uma dependência perigosa. O time está se acostumando a precisar de um herói, de um brilho individual para compensar uma falta gritante de coesão, de organização tática, principalmente na defesa. E um time que depende de heróis no fim do dia é um time vulnerável. Eu vejo seu ponto, mas eu não chamaria de dependência, e sim de confirmação de qualidade, de ter opções que podem decidir um jogo. E isso me leva direto ao impacto do Lookman. Não estamos falando de um lampejo, mas de uma consistência impressionante desde que ele chegou. Ele representa um acerto estratégico monumental da diretoria. A adaptação foi instantânea e o que ele oferece é único nesse elenco. Lookman tem a capacidade de quebrar linhas defensivas com a bola no pé, de criar a própria jogada. Contra blocos baixos, onde jogadores como Griezmann ou Correa precisam de espaço para criar, o Lookman consegue gerar esse espaço sozinho. Essa é a tal peça diferenciada que o time precisava para ter um plano B ou até um plano A mais incisivo. Diminuir o valor de uma nova arma ofensiva desse calibre por causa de um resultado adverso é, para mim, um erro de análise. Desculpa, mas esse argumento não me convence. A questão é, de que adianta o time comprar uma nova peça de artilharia pesada se o castelo está com as muralhas caindo? Marcar 3 gols fora de casa na Champions e não vencer, isso não aponta para um problema no ataque. Isso aponta para um desequilíbrio crítico, uma falha estrutural. E não estamos falando de gols sofridos por genialidade do adversário. O primeiro gol do Bruges nasce de um rebote de escanteio, uma falha primária de atenção, de posicionamento, para uma equipe do Simeone. O último, no apagar das luzes, validado pelo VAR, expõe uma desorganização defensiva completa. Todo o investimento e o brilhantismo do Lookman se tornam inúteis se a base da equipe, a solidez que sempre foi a marca registrada, a identidade do time, não existe mais. A solidez defensiva não é um luxo para o Atlético, é o DNA dele. E o que a gente viu foi uma traição a esse DNA. Talvez não seja uma traição, mas uma evolução. O futebol mudou. A ideia de que se pode vencer sempre por 1-0 com uma defesa intransponível está cada vez mais rara no nível mais alto. Talvez o que a gente esteja vendo seja a difícil transição do Atlético para um time que aceita correr mais riscos porque sabe que tem um poder de fogo para compensar. Ter um ataque que pode marcar 3 ou 4 gols te dá uma margem de erro que o antigo Atlético não tinha. É melhor ter um ataque que funciona e uma defesa que precisa de ajustes do que o contrário, não acha? Uma defesa sólida que não é sustentada por um ataque capaz de vencer jogos. O ataque demonstrou, no ambiente hostil, que pode carregar o time. Isso é um pilar. Você chama de evolução, eu chamo de perda de identidade. O cholismo nunca foi sobre correr riscos, foi sobre minimizar riscos, sobre controlar o caos, não sobre criá-lo. O que a gente viu em Bruges foi a personificação do caos. O time não parecia saber se queria se defender como antigamente ou atacar como um time moderno. E no fim, não fez nenhum dos dois bem. Essa suposta evolução soa mais como uma desculpa para a falta de controle. E na Champions League, controle é tudo. Times que não controlam os jogos, não controlam seu destino. Eles podem até ganhar uma batalha com um dia inspirado de um atacante, mas perdem a guerra. E é por isso que a própria fonte usa o termo tropeço e não desastre. A distinção aqui é crucial. Um tropeço é um acidente de percurso do qual você se levanta. Um desastre é um colapso total. O Atlético tropeçou, mas não caiu. Prova disso é que mesmo depois de sofrer o empate em 2-2, o time teve forças para buscar o terceiro gol. Isso mostra caráter,
mostra que o time não se entregou, extrair os pontos positivos, as duas boas notícias, Álvares e Lukman, de uma noite frustrante, é o que times inteligentes fazem. É assim que se constrói para o futuro, usando as peças que funcionaram como base para corrigir o que deu errado. Eu vejo o termo tropeço como um eufemismo perigoso para um colapso mental. Ceder a vantagem de 2 gols já é grave. Reconquistar a liderança e cedê-la de novo nos minutos finais, isso é sintoma de fragilidade psicológica. Não é um problema tático pontual. É um sinal para todos os futuros adversários na Champions. Este Atlético de Madrid é quebrável. Pressione-os e eles vão ruir. Isso abala a confiança do próprio grupo e destrói aquela aura de time duro, quase imbatível que o Simeone construiu. Isso não é um tropeço do qual você se levanta e esquece. É uma rachadura na armadura que os tubarões dessa competição vão saber explorar sem a menor piedade. É um alerta vermelho de que, sob pressão máxima, a equipe pode implodir. Concluindo, o meu ponto de vista apesar da frustração óbvia como o placar, o que fica de concreto é a performance de jogadores que podem decidir a eliminatória no jogo de volta e, claro, o resto da competição. A confirmação do talento e da fase espetacular de Juliana Álvares e Ademola Lookman é um ativo inegável, de um valor imensurável. O poder de fogo que a equipe demonstrou marcando 3 vezes num campo difícil é um sinal de força e um fundamento sólido sobre o qual se pode e se deve construir. No fim, são os gols que te fazem avançar, e o Atlético provou que tem quem os faça. E, para fechar minha argumentação, a narrativa sedutora das performances individuais não pode, de forma alguma, servir para mascarar as falhas coletivas alarmantes. A incapacidade de proteger uma vantagem confortável por 2 vezes na mesma partida aponta para problemas estruturais de identidade e mentais que precisam ser resolvidos com urgência. Talento no ataque por si só não ganha a Champions League. A história do torneio é escrita por equipes com equilíbrio, com controle e com solidez. E o Atlético de Madrid, neste momento, parece ter perdido todos os 3. E isso é o que realmente deveria tirar o sono dos seus torcedores, muito mais do que a comemoração de um gol ou outro. A discussão sobre esta partida ilustra perfeitamente a tensão clássica no futebol entre o brilho do indivíduo e a solidez do coletivo, entre o talento que encanta e a estrutura que vence. Exato. E o material deixa claro que, para entender o verdadeiro momento do Atlético de Madrid, a gente precisa analisar muito além do placar de 3-3. É preciso explorar as camadas profundas que definem tanto o seu imenso potencial ofensivo quanto as suas preocupantes e, talvez fatais, vulnerabilidades.